queria dizer para vocês também que, ao pensar sobre o que Deus me trouxe no coração para falar nessa manhã, eu gostaria de dizer para você que eu não gostaria de pregar sobre o que eu vou pregar, porque não é uma coisa fácil de pregar. E não é uma coisa fácil de ouvir. Nós gostamos de ouvir coisas que alegrem o nosso coração, né? Mas eu queria começar dizendo para vocês que eu estava analisando, pensando, meditando no que Deus queria trazer para nós hoje. Essa semana, passei muitas horas meditando, orando, em comunhão com Deus dentro daquele quarto. Eu comecei a pensar sobre esses 75 anos de vida. Deus me permitiu ver tantas coisas acontecerem nesse período. É incrível, né? Como 75 anos trazem tantos acontecimentos. Eu sei que alguém que porventura esteja aqui, que não tem a idade do pastor Paulo, tenho certeza, mas que já estão com um bom tempo de caminhada, viram tantas transformações, né? Quando nós aqui no Brasil conhecemos telefone celular, quase do tamanho dessa jarra, botava aqui na cinta, parecia um revólver, né? Então, tanta coisa, misericórdia. Eu estava me lembrando de coisas. Eu me lembro que uns meus falecidos avós, que trabalhavam em rádio, foi a primeira vez que nós tínhamos visto, estava dentro da emissora, e um rapaz que tinha, um dos funcionários que tinha viajado para os Estados Unidos, ele voltou, e ele trouxe uma coisa fantástica, que ninguém nunca tinha visto ali, que assombrou todo mundo. Porque a rádio estava lá, tendo a programação normal, e aí o pessoal estava conversando no corredor, e de repente ouviram um som da transmissão do programa, e em tom baixo, assim, e ninguém sabia o que era, de onde vinha aquele som. Aí ele pôs a mão dentro do paletó e tirou um radinho de pilha desse tamanho. Ele tinha trazido dos Estados Unidos. Aquilo foi um assombro, né? Eu acho que nem tinha pilha ainda para comprar, eu acho que era uma bateria que vinha junto com o rádio e tal. E eu comecei a pensar e lembrar nessas coisas e ver como eu acompanhei. Deus me deu a oportunidade de acompanhar tantas transformações no mundo. Quantas coisas aconteceram. Quando eu ouvi falar em computador pela primeira vez, tinha não sei se era na China, onde era, que era um prédio inteiro. É isso mesmo, pessoal? Não sei se o senhor chegou. Era uma coisa enorme, era quase um prédio para poder fazer funcionar um computador. Hoje, né, nós acompanhamos toda essa transformação que o mundo foi nos oferecendo, né? Eu andava de avião naquela época, era a época dos DC-3, aqueles que tinham o rabinho assim atrás, ele precisava correr na pista para depois levantar, para depois subir. E tinha gente que viajava para o exterior com isso aí. E a gente foi vendo tanta coisa acontecer, tanta tecnologia. Eu comecei, não sei por que o Senhor me trouxe nessa semana, lembranças de coisas, né? Como o mundo foi passando por uma transformação. Eu comecei a me lembrar como era o comportamento nosso de criança, das famílias, como eram as famílias. Era muito diferente. Criança não se metia na conversa de adulto. A gente sentava na mesa, pai e mãe estavam conversando, a gente, zipinho na boca. O pai não precisava falar. E a mãe colocava a comidinha no prato, né? A gente se servia, comia, não pedia mais. A mãe é que perguntava: quer mais? Você quer mais um pouquinho? Tal. E era uma coisa mais educada, eu acho. Eu me lembro que quando meu pai olhava para mim, eu sabia que ele estava brabo, que eu tinha feito alguma coisa que não tinha agradado, só pelo olhar dele. E ele não precisava olhar duas vezes. Fosse na igreja,
Eu me lembro uma vez que meu irmão estava no banco da igreja, foi dormindo, silêncio, né, sepulcral dentro da igreja presbiteriana, o reverendo Borges pregando, e o meu irmão dormiu e caiu e bateu com a testa no banco da frente. Fez aquele barulho, né, da queda dele. Meu pai olhou e fez assim. Ele sentou no banco, tremia no soluço dele, as lágrimas descendo, mas ele não deu um pio dentro da igreja. Pai cruel, né? Vida cruel essa, né? Mas as coisas eram diferentes, né? As escolas, o comportamento era diferente. A roupa era diferente, os uniformes eram diferentes, né? Professor entrava na sala, não tinha bagunça não, ficava de pé quando chegava diretor ou alguém e tal, havia um respeito. Por que era assim? Porque nós éramos ensinados a isso. E eu acho que foi uma época muito boa, né? Eu estava pensando e recordando, vendo algumas coisas que a gente assiste hoje, alunos agredindo professores, sabe, toda essa situação que a gente vive. E não era só o comportamento que era no sentido de ser educado, respeitar. A gente aprendia. A gente saía de lá sabendo a tabuada. A gente ficava sabendo quanto era 9 vezes 9, 8 vezes 8, 7 vezes 8. A gente sabia tudo isso. Porque hoje não tem mais isso. Não tem não. Você pergunta aí para adolescente que está indo para a faculdade, ele não sabe. Você ouve hoje locutor de Rede Globo falando asneira, falando errado, não sabe falar português. E a gente vê que um mundo com toda essa transformação, coisas boas aconteceram, sem dúvida. Claro que o progresso não trouxe para nós só coisas ruins, trouxe coisas boas. Mas muitas coisas boas ficaram para trás. Eu, por acaso, vi um vídeo, acho que foi no Face essa semana, às vezes a gente assiste alguma coisa, parece que estava vendo não sei se foi uma mulher, um homem dentro de um ônibus, discutindo com um rapaz que estava sentado no ônibus, e entrou uma senhorinha bem idosa, toda com dificuldade, e ela disse: o senhor pode dar o lugar? Não, não dou, paguei a passagem e tal, né? E saiu ali quase uma briga, uma discussão, quando a gente aprendeu isso, né? Até hoje, apesar da minha idade, eu esqueço que eu tenho essa idade. Se eu estou num coletivo, uma coisa qualquer, eu vejo uma pessoa, eu passo o lugar para a pessoa. Então, nós vivemos, eu venho de uma época onde eu assisti coisas que hoje não existem. Eu estou falando coisas aqui que, para alguns dos mais novos, isso é fábula, né? Que isso, pastor? História bonita essa que o senhor está contando, porque não viveu, não tem nem noção do que nós estamos falando, né? E eu não sei porquê, Deus foi me dando todas essas recordações, essas lembranças. E, de repente, eu cheguei, Deus me trouxe para a minha experiência com a igreja, com a vida espiritual. A igreja que eu vivi, a igreja que eu conheci. Quando eu digo igreja, não estou falando de denominação, estou falando da igreja de Cristo de um modo geral, né? Como era naquele tempo, e como é no dia de hoje. E eu percebo que algumas coisas que eu citei agora há pouco, muito poucas coisas trouxeram melhoras, trouxeram condições, né? Tem coisas que melhoraram, sem dúvida nenhuma, né? Mas com isso também veio muita coisa terrível que está acontecendo e que se perdeu o controle, né? E eu fiquei olhando, né, e comparando a igreja que eu conheci no passado, há 50, 60 anos atrás, com o meu pastor,
pastora também, talvez não tantos anos assim, mas conheceram também a igreja do passado. E nós sabemos, chegam notícias, como está na Bíblia, os nossos pais nos contaram das obras que o Senhor fazia, que o Senhor realizava. Onde estão as tuas obras? E nós vemos que nossos pastores, esse ministério está correndo para resgatar algumas coisas que parece que estão esquecidas, que não existem mais. E para alguns até estão na expectativa, porque nunca viram, não conheceram, querem saber se é verdade. Onde estão aqueles fatos, aquelas histórias que nós ouvimos os antigos contarem, que nós lemos na palavra de Deus? Isso é real, isso existe, isso acontece realmente. E a gente fica triste de ver as coisas que estão acontecendo. Eu sei que alguns de vocês, eu fui abençoado grandemente, eu ganhei uns ingressos para ir assistir o espetáculo da Rua Azusa. Quem foi assistir lá no Teatro Rua Azusa? Eu já conhecia a história. Sei que alguns de vocês também já conheciam. Nós estamos longe daquele perfil daquele povo, viu? Nós estamos longe. Até está lembrando uma coisinha interessante. Eles cantam um hino, tem um momento do espetáculo que eles cantam um hino para marcar povo crente, povo da época. Se não me engano foi, eu com cego andei, uma coisa assim, se não me engano. Se não foi esse, foi outro tradicional. Que essas coisas marcaram. E essas coisas não estão marcando. Como é o corinho que você lembrou? Desanimados, não, não, não. Tinha 12 anos. Olha que maravilha. Vinde, meninos, vinde. Pastor, me ouvos bênçãos na cruz. Sabe, essas coisas marcaram a nossa vida. Marcaram a nossa vida espiritual. Marcaram a nossa vida espiritual. Nós precisamos entender uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Nós estamos vivendo a igreja, quando eu digo nós, estou falando a igreja de Cristo, de um modo geral, está vivendo um tempo de apostasia. Eu queria ler para você aqui o que significa a palavra apostasia. Porque a gente fala apostasia, mas o que é apostasia, pastor? Então, tem algumas definições aqui que eu marquei, algumas. Desprezo aos princípios bíblicos. Isso é apostasia. Desprezo aos princípios bíblicos. Declínio espiritual. Declínio espiritual. Isso é apostasia. Abandono da fé. Com alguns termos que eu encontrei. Afastar-se do alvo. Desprezar o cristianismo histórico. É apostasia. A igreja vai perdendo as suas características de igreja de Cristo. E ela vai, mudando. E hoje as coisas estão mudadas. Olha, irmãos, desculpe comentar. Eu não vou citar naturalmente o nome da denominação, mas eu fiquei chocado. Não sei se alguém viu no YouTube. Mandaram para mim. Só sabe o que eu vou falar, pastor? Não vou citar, não é da música, não. Pastor de uma determinada denominação, muito conhecida. Agora nós vamos aqui ungir a água para você beber. Pega o seu copo aí, que eu vou ungir, vou orar, fazer uma oração. Não tem água aí? Põe um copo de cachaça mesmo que eu vou orar. Pode pôr um conhaque aí, põe uma caipirinha que eu... Alguém viu esse vídeo no YouTube? Eu digo, é brincadeira. Isso é brincadeira, isso é um deboche, isso é um assinte, isso é uma afronta diante de Deus. Nós sabemos as coisas que estão acontecendo, não sabemos todas,
Você sabe aquela passagem de Ezequiel, quando Deus pegou ele pelo cabelo e levou o profeta Ezequiel? Levou lá. Cava, Ezequiel, cava para você ver. Tem um buraquinho ali, cava o buraquinho que você vai ver melhor. Né, irmãos? Estava cheio de pecado, de idolatria. A imagem do ciúme estava lá. Porque o Espírito que habita em nós tem ciúmes, Deus tem ciúmes, Jesus Cristo tem ciúmes da sua igreja. E hoje nós estamos vivendo uma situação onde, é relativo, isso não é pecado, isso é muito relativo, é a forma que você enxerga, é relativismo. Meu irmão, a palavra de Deus está na sua mão, está aí a palavra de Deus. Sabe, não tem confusão, não há por que ficar confuso, não tem como não saber. Deus é Deus e o pecado para Deus é pecado. Não existe meio termo. Hoje que nós estamos vendo, e já tenho falado sobre isso, e falo sempre sobre isso, e outras coisas que eu já tenho pregado aqui, e tenho falado para vocês. Tudo isso está acontecendo porque eu sabia que ia acontecer. Está na palavra de Deus. Você sabe por que isso está acontecendo? Porque é a chegada do iníquo, o anticristo. E tudo isso é uma preparação para o agir do anticristo. Vamos ler um texto bíblico aqui, que eu ainda não li. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Deus não está sendo pego de surpresa, Deus não está sendo surpreendido com esses acontecimentos, com esses eventos. Deus colocou na sua palavra para que nós, no dia de hoje, soubéssemos que tudo está debaixo do seu controle. Agora, irmãos, nós temos que zelar pelo que é nosso. Eu estou nesse rebanho, Deus me colocou aqui. Você está nesse rebanho, Deus te colocou aqui. Temos os nossos pastores? Temos. Missão árdua. Manter a pureza da igreja, a firmeza da igreja, de acordo com a palavra de Deus. Eu acho hoje muito mais difícil dirigir uma igreja, ser um pastor, ministrar, cuidar de ovelhas na situação que nós vivemos hoje. Porque não é só uma questão, irmãos, não é só sabe, tem tantas questões. Eu percebo, eu sei que talvez eu vou falar algumas coisas que para mim é difícil falar e para você talvez seja difícil ouvir. Eu acho que Deus, eu penso assim, eu tenho uma reverência, eu sinto no meu coração uma reverência, sabe, quando a gente vê a nossa pastora ajoelhar, se dobrar aqui, não é pela posição física dela, o que vale é o sentimento que está na alma dela, no coração dela, que está movendo ela, isso só Deus conhece. Agora, a gente vê, irmãos, eu sinto uma reverência quando me dobro meus joelhos. Quando eu dobro os meus joelhos, eu sinto um temor tão grande, sabe? Eu sinto um temor tão grande. Você já imaginou o dia do grande juízo, pastor? O senhor já imaginou o dia que os nossos olhos, ainda que de longe, contemplarem o esplendor do trono de Deus, a glória de Jesus Cristo?
Irmãos, não é uma brincadeira, isso é coisa muito séria, isso vai acontecer. Nenhum de nós que estamos aqui escapará desse momento, para salvação ou para condenação eterna. Um dia teremos que contemplar a glória de Deus, e os que estiverem com as suas vestes sujas, manchadas, em pecado, não sei, diz a palavra que os homens vão desejar a morte, que as montanhas, as pedras caíssem sobre eles, para fugir desse momento, e não vai ter como fugir. Então a gente vê que esse momento vai chegar. Eu venho acompanhando, como eu falava no começo para você, coisas que vêm acontecendo. Você quer ver uma coisa? Eu sou franco para você, pode ser, perdoa se eu incomodo alguém falando isso. Irmãos, você desculpe, eu não consigo, nem que eu queira, nem que eu me esforce, com esses grupos de pagode gospel. Não consigo sentir a presença de Deus nesse negócio. Não, eu não consigo. Se alguém consegue, oh, que glória, estou sentindo a presença de Deus, que maravilha. Oh, bate mais o surdo, repinique, agora dá um apito. Não, irmãos. Não é verdade. E as pessoas estão dizendo que estão sentindo espiritualidade em coisas que são verdadeiras aberrações. Sabe, os hinos tradicionais foram perdendo espaço. Hoje, dificilmente você vê algumas igrejas aí que mantêm hino tradicional. Não é porque nós cantamos aqui os louvores, são louvores abençoados, são louvores inspirados. Você sabe, quem escreveu grande parte dos hinos da harpa cristã foi um pastor chamado Paulo Leivas Macalão. Ele se afastou do ministério, me parece que 1 ou 2 anos, que o Espírito Santo revelou para ele que ia dar os hinos para ele. Quando você pegar a harpa cristã e vê lá P, L, M, Paulo Leivas Macalão, são composições dele, os maiores hinos da harpa. Conheci ele pessoalmente, assisti pregações dele. Sabe, então, eu convivi com esses homens, era diferente. Irmãos, eu tenho certeza, eu estava pensando, eu queria que você cresce. Nós não conhecemos hoje o que é avivamento, não tem avivamento, não tem. Irmãos, eu vejo grandes pregadores que pregam a palavra com uma sabedoria, têm uma capacidade de dissertar sobre a salvação de Cristo, conhece a palavra de Deus, que eu me envergonho, às vezes, de ver certos pregadores, cita aqui, cita ali, abre aqui, lá, sabe? Mas não existe unção, não existe aquele mover do Espírito. Irmãos, não foi 1, nem 2, nem 3 vezes que eu fui participar, ajudando a batizar batismos de 500, 600, 700 pessoas. Sabe, naqueles rios tudo lamacento, aquele povinho, sabe aquele povinho, mas Deus estava com eles. Sabe, aqueles carinha da Praça da Sé, do Largo da Concórdia, com aquele colarinho cebozinho, aquela gravata que eu acho que ele ganhou do bisavô dele lá, e ele pregando aquela Bíblia toda arrebentada de tanto ele manusear, mas Deus operava. Esse é o povo da Rua Azusa, foi lá que Deus foi operar. Irmãos, se não houver uma reforma, nós precisamos entender que nós estamos no meio de um período de apostasia. E o diabo não fica com medo quando ele passa aqui em frente a esse prédio da igreja Alfa e Ômega, não, o diabo não tem medo. E você pode ter certeza que o diabo está lutando por todas as formas que ele possa, para que haja apostasia dentro desta igreja. E para que haja o mover de Deus,
não pode haver apostasia. O que é apostasia? Enfraquecimento da fé, o desvio das verdades bíblicas, o esquecimento das doutrinas. Quando eu estou falando isso, irmãos, eu não estou falando de roupa, de calça comprida, sabe? Claro que tem calça comprida que é uma maravilha. Tem calça comprida que é uma indecência. Tem vestido que é uma maravilha. Tem vestido que é uma indecência. Você tem que ter consciência, porque quando a gente se converte, Cristo transforma a nossa vida. O Espírito Santo nos orienta como devemos ser. Eu já falei para vocês, converso com um crente que fala palavrão. Ele usa palavrões dentro da conversa que ele está tendo, não respeita nem senhor, nem irmã, nem nada. Eu digo, como é que pode? O Espírito Santo não orienta, não fala, não toca no coração dessa pessoa. Irmãos, tem mãe que acostuma, desde que seu filhinho nasce, e o filhinho, de repente, já está com 7, 8 anos, ela continua tomando banho junto com ele. Isso é pecado, viu, minha irmã? Pai que vai para o banho, dá a criancinha, a filha, para ele dar banho ali juntas, e já está grandinha. Isso é pecado, viu, irmãos? Deus não se agrada disso. Há muitas coisas, eu estou citando isso, que há tantas coisas que o diabo se infiltra dentro da casa, dentro da escola, sabe, quando vê. Eu estava vendo esses dias também um vídeo de uma cobra sucuri, pegou um garoto dentro do rio. Eu estava pensando, o diabo é assim, depois que pega, dá o bote, é difícil de sair do enredo dele. Então, irmãos, sabe, nós precisamos entender que nós estamos vivendo o tempo da apostasia, do enfraquecimento da fé. Nós temos que estar vigilantes. Pode ter certeza de uma coisa. Olha, eu vejo doutrinas hoje, eu vejo ensinamentos hoje, na minha época não tinha. Eu tenho dificuldade. Eu já conversei com meu pastor sobre algumas delas, eu tenho dificuldade. Não estou dizendo que eu sou certo, sabe? Teologia da prosperidade. Pô, eu nunca vi isso lá no passado, eu nunca vi isso, irmãos. Teologia da prosperidade. Contribua, traga o seu dízimo, Deus vai te dar um carro, Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Deus não é negociante. Isso não é teologia da prosperidade, isso é teologia da condenação eterna. Sabe? Estão fazendo comércio, é um deboche. O cara aparece na televisão com um bocado de vassoura, que eu não sei onde é que ele comprou, que vai ser ungida, vai passar 3 dias no monte, orando com a vassoura para depois tirar os espíritos maus. Irmão, seja um pouco, sabe? Não é verdade, irmão? Sabonete ungido, pá de pedreiro, ungida para você construir sua casa, tijolinho, toalha suada. Oh, meu irmão, sabe, eu não via isso. Na época da Rua Azusa não tinha essas palhaçadas, não. Esse povo não caía nessa... Vou dizer uma coisa para você. Antigamente, a gente era convidado, às vezes telefonava um pastor. Pastor, o senhor não pode vir pregar aqui na Bahia? Aí, meu irmão, o senhor ora aí, vê se Deus faz uma preparação para o senhor tirar a passagem. Aqui a gente vai dar um jeitinho e arruma a passagem para o senhor voltar. De ônibus. De ônibus. E às vezes a gente viajava para fazer uma viagem longa sem ter o dinheiro do lanche. Mas o coração estava cheio de fervor. O coração estava cheio de poder. As nossas mãos eram limpas para colocar a mão sobre o doente e o enfermo e ele ser curado. Hoje não, hoje tem preço. Hoje tem preço.
Hoje paga-se para pregar em grandes convenções, em grandes locais, para ficar conhecido, ser projetado, virou um comércio. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Hoje nós não temos mais adoradores. Não temos mais adoradores no sentido, né? O que nós vemos hoje cobrando altos preços. Telefone aí para uma dessas cantoras, cantores famosos aí, para ver quanto eles cobram. Eu me lembro a primeira vez que o pastor... Eu aqui estou vivendo algumas experiências que eu nunca vivi na minha vida. Quando a primeira vez que o pastor, para mim passar um fim de semana aqui, ele disse, não, a pessoa assistir a vigília, depois o senhor fica. Aí eu disse, pastor, tem uma salinha, um colchonete que eu possa ficar? O senhor lembra que eu falei isso para o senhor? Não, pastor, eu digo não. Irmãos, eu não me sinto nem bem. Eu não fui acostumado com isso. Sabe? Porque antigamente não era assim. E eu quero mostrar para você que naquela época Deus operava, Deus honrava essas situações, essas posições. Você chegava numa cidade, era na casa, às vezes o pastor não tinha nem condição de hospedar na casa dele. Ó, o irmãozinho aqui, o diácono Joãozinho vai levar o senhor lá, o senhor vai dormir lá. Puxa vida, às vezes chegava lá, tinha tirado as crianças dele do quarto, desmontado a cama dele para pôr naquele quarto para você dormir. Sabe? Mas Deus operava, era na simplicidade. Que coisa maravilhosa. Quantas vezes eu almocei, comi em mesas que só tinha o feijão, arroz e uma batatinha cozida. Mas Deus operava, o fogo caía. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo tempos diferentes. Mas isso não impede que você ponha no seu coração e diga assim, eu quero ser um crente segundo a vontade de Deus. Nossos pastores olharem para o alto e dizer, Senhor, nós queremos uma igreja segundo a Tua vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu falei para a teologia da prosperidade, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém precisa ser pobre e miserável. Não. Riqueza não é pecado. Não, não é. Se Deus determinou, escolheu o pastor Everson para ser um homem financeiramente abençoado, ter muitos bens, glória a Deus. Vá, seja abençoado, receba o seu rico dinheirinho e use ele como Deus está mandando usar. Faça a obra de Deus. Agora não, traga o seu dinheiro, venda o seu anel, ponha a sua aliança de ouro, faça um negócio com Deus que Deus vai prosperar. Não. Você quer que eu diga uma coisa para você? Acho que a única época da minha vida que eu vivi assim, abastado, foi quando eu era criança, que os meus avós tinham posses e tal. Também vivi a vida toda no ministério. Logo que eu fui consagrado a pastor, teve uma reunião de pastores, aí disseram, e aí, pastor, o senhor está lá naquela cidade, já comprou um terreno para o senhor? Eu digo, não, comprei um terreno para a igreja. Não, mas não é assim, pastor. Quando o senhor comprar, o senhor já compra um terreno para a igreja e um terreno para o senhor. Quando o senhor começar a construir, o senhor compra 1 milheiro de tijolo para a igreja e 3, 4 milheiros de tijolo para o senhor. Sabe, foi o que eu aprendi, isso já... A coisa vem assim se deteriorando desde muito tempo atrás. Então, irmãos, nós precisamos zelar. Se nós queremos ver Deus agir, se nós queremos sentir a presença de Deus, se nós queremos e desejamos Deus como uma realidade, nós temos que agir biblicamente, nas orientações de Deus. Nós não podemos fazer parte da apostasia. Sabemos que ela está aí, sabemos que ela existe. Tem balada gospel, né? Quem vai em balada gospel aqui? Pô, ninguém, vocês estão tudo... Balada gospel. Tem igreja que desfila em escola de samba. Irmãos, vamos manter a pureza do Evangelho. Se você quiser Deus agindo, porque Deus
Esses dias eu falava para minha esposa, comentei com o pastor também. Minha esposa ora por muita gente, ela ora quando ela dobra o joelho, ela pede. E eu, quando eu oro, digo: Senhor, te apresento meus filhos, minhas filhas, genro, nora, neto, bisneto. O Senhor conhece a necessidade deles, mas o meu pedido é: converte o coração, converte estas vidas, porque o resto eu sei que o Senhor cuida. Se converter, Deus vai cuidar. Agora, quer que abençoe? A pessoa está no erro, está no pecado, está bebendo, está fumando, está xingando, está fazendo tudo o que quer, o que não deve, afrontando a Deus. Abençoa, Deus não vai abençoar. Pastor, ora pelo meu fígado. O que você tem? Eu estou com uma cirrose. Vai orar para o infeliz tomar mais cachaça, tomar mais pinga. Estou com um problema no pulmão, pastor. Ora para Deus me curar, sim, para você fumar mais, poder pôr mais fumaça para dentro. Irmãos, Deus não está operando uma clínica para o diabo. Deus está atendendo os seus servos, está cuidando do seu povo. Você tem saúde? Amém. Honre a Deus com a sua saúde. Se eu não tenho saúde, mas diga: Senhor, me dê saúde que eu vou te servir, eu vou te honrar, vou testemunhar da minha fé, da tua palavra. Eu não quero alongar, que eu sei que já passei bastante da hora. Irmãos, que a palavra de Deus, não é a palavra do pastor Paulo, mas a palavra de Deus seja lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Quando o pastor Haroldo, o pastor Paulo, o pastor Everson, Renato estiver pregando aqui, não acredite não, vá conferir na Bíblia, vá procurar saber. Procure saber, confira. Pastor Everson, o que o senhor pregou não está certo, não. Eu fui ver na Bíblia aqui, o senhor falou um negocinho que não é. Pastor Haroldo, como é que é isso aqui? O senhor falou isso aqui, não é. Pastor Paulo, confira, examine tudo, retende o bem, para você andar no caminho certo. Nós estamos falando, sabe do quê? Da salvação da tua alma. Na hora que tu estiver lá, com um querubim de cada lado, pronto para dizer: vai para o fogo ou para onde vai, senhor? Não, pastor Haroldo, não, pastor Haroldo não tem nada a ver com isso. Você tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Aliás, falando em querubim, eu coloquei algumas coisas aqui. Irmãos, esses dias eu vi um pastor pregando, ele ia começar o culto lá. Senhor, bota um querubim ungido naquela porta, outro querubim aqui na porta de trás. Bom, é brincadeira, né? Está dando ordem para Deus, ensinando o que Deus deve fazer, como é que vai ser a guarda do local. Eu não preciso orar para isso. Deus está presente, o Espírito de Deus está aqui, Ele sabe como agir. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Fora aquelas irmãzinhas. Ai, pastor, o senhor estava pregando hoje, eu vi um anjão do seu lado, todo de branco. Eu não sei como é que essas irmãs vê tanto anjo. Pastor, se eu ver um anjo, eu caio durinho aqui. Eu não tenho força para ver um anjo e ficar com essa naturalidade. Um anjo. Viu, pastor, eu vi um anjo. Nossa, eu precisava ver que anjo lindo estava do seu lado, está acompanhando o senhor. Irmãos, sabe, as coisas de Deus são sérias. Sexta-feira tem vigília. O pastor me liberou para vir na vigília. E nós queremos ver anjo. Mas anjo de verdade. Queremos ver anjo de verdade. Queremos ver manifestação do poder de Deus. E eu sei que você sabe o que é isso. Essa pregação, essa palavra, essa mensagem é para dizer para você que as coisas estão acontecendo. Abre em 2 Timóteo, capítulo 4 agora. Não, foi Tessalonicenses que eu disse. 2 Timóteo.
capítulo 4, versículo de 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Temos que levar as coisas de Deus a sério. Eu sei que às vezes é difícil. O pastor não me falou nada, mas eu sei que ele se preocupa. Tem pessoas que estão começando a sua carreira cristã agora, estão dando seus primeiros passos na carreira cristã. Mas lembre-se de uma coisa, não é a igreja, a comunidade que é exigente ou queira ser exigente. É o assunto que é muito exigente. Trata-se da salvação da sua alma. Hoje a pessoa sair dessa igreja, eu fui para outra, porque está amontoando doutores, segundo a sua vontade. Porque não, pastor Haroldo prega, pastor Paulo, pastor Fulvio, pastor Everson. Eu encontrei agora uma igreja que prega diferente. Fica procurando um pastor, uma comunidade que se adapte ao meu gosto, né? Aqui é melhor, está mais adequado. Tal. Passa uns tempos, daqui a pouco vai para outra, né? E vai para outra, e vai para outra. Irmãos, que nós possamos entender, em nome de Jesus, que nós estamos vivendo tempos de apostasia. A vinda de Cristo se aproxima. Nós não teremos explicações para dar, porque a hora que Jesus voltar, não haverá explicações para serem dadas. Nós nos apresentaremos com, sabe, a solução já resolvida. É céu ou é inferno? Não tenha dúvida, não existe purgatório. Essa notícia pode ser triste para alguns, mas estou te avisando, não tem. Não acredite porque não tem. Quem quer ir para o céu? Não vai fazer que nem o outro. É uma historinha, uma piadinha. Diz que ele morreu e foi para o céu. Chegou lá, ele viu aquelas nuvens, que o céu não é isso, né? Mas na historinha é. Anjinho tocando harpa, tal. Conhece, né, pastor Everton? Aí ele já estava entediado, uma semana no céu, não aguentava mais. Como se o céu fosse isso, né? Nós sabemos que a Bíblia diz outra coisa. O céu é maravilhoso. Eu quero passar a eternidade lá. Aí disse que veio um anjo e disse assim, o que você está tão... Ele disse, posso abrir essa janela? Ele disse, abre. Ele abriu, olhou lá embaixo, tinha uma escola de samba, uma mulherada, os caras tudo com garrafa, instrumento, mal batuque, todo mundo de bermudão, chinelão, uma farra, se drogando, tudo, né? Ele disse, o que é aquilo lá? Ele disse, aquilo lá é inferno. Ele disse, seu anjo, eu quero ir para o inferno. Ele tem certeza? Ele tem certeza, quero ir para o inferno. Você prefere ir lá? Lá é mais movimentado. Então, pegou ele pelo colarinho e jogou ele lá embaixo. Foi caindo naquele espaço vazio, a coisa foi ficando preta, tal, quando fogo para todo lado, demônio, aquela coisa toda, sofrimento terrível, gente gemendo e tal. Um demônio lá disse, o que é isso aqui? Disse, é o inferno. Eu disse, mas aquele que eu vi lá, eu estava lá no céu, o pedi para vir para cá, porque tinha um samba, uma mulherada, tal. Eu disse, não, aquele é o departamento de marketing. O nosso departamento de propaganda. É assim que o diabo está fazendo com muita gente. E o pior é que a gente conta isso como piada, mas tem muita gente que está indo para o inferno por causa do departamento de marketing.
Fique com Jesus, fique com a palavra de Deus. A nossa vida pode ser um pouquinho mais laboriosa, muita luta, mas nós teremos vitória. Eu estou crendo nessa vigília de sexta-feira, vou estar aqui em nome de Jesus, reitero o convite do pastor Everson, que ele fez no domingo passado, que os nossos pastores têm feito. Eu tenho certeza que Deus reserva surpresas maravilhosas para nós. Amém? Feche os teus olhos.